Bom dia, obrigado por ter clicado aí, se inscreva, divulgue esse canal, é um momento de reflexão. E o assunto que eu gostaria de falar é quando você perde o chão, quando você perde alguém que você ama e a razão de viver, o sentido da vida, você perde, se esvai. Você perde todo o sentido, toda a vontade, desejo de viver. Você não tem mais motivo para viver. E eu passei essa experiência, né? E eu quero falar sobre isso hoje, né? Eu brinco, né? Que eu falei que 3 coisas, não é verdade. Eu falei que 3 coisas jamais faria na minha vida. Ser contador, eu detestava contabilidade quando eu fazia curso técnico de informática. Trabalhar com doces salgados, doce, essas coisas, nunca gostei e jamais iria para uma igreja. Eu brinco quando a gente fala essas coisas, vai que passa um anjo e fala amém, né? E começando, né? Me formei em ciências contábeis, trabalhei muitos anos como contador. A mulher da minha vida, conheci ela, é confeiteira, a família toda trabalha com isso, desde 1958, todos tiveram doceira, ou ainda tem, né? E fui para a igreja. O que aconteceu? Como no outro vídeo eu falei, em 1989, eu tinha 19 anos, minha irmã veio falecer naquele acidente. 2 sentimentos muito fortes. No outro vídeo eu falei do desejo de vingança, mas teve um outro sentimento muito forte de culpa, que ficou dentro de mim. E cada dia era mais forte. Chegou ao ponto de eu não suportar tanta dor, tanto sofrimento. E tinha perdido a razão de viver. E eu lembro que eu estava no apartamento, lá na Ponte Grande, em Guarulhos, meus pais não estavam e eu estava sozinho. E a dor era tão imensa, porque via meus pais sofrendo, chorando, sofrendo. Eu sofria pela falta da minha irmã e me culpava pelo acidente também. Eu entrei no quarto do meu pai e falei, eu vou tirar minha vida. Tinha uma arma no quarto do meu pai, né? Que não era dele, de um amigo, daquela situação que eu tive que mudar de bairro porque os bandidos queriam me pegar. E eu falei, vou entrar e vou dar um tiro na minha cabeça. Quando eu entrei no quarto, eu ouvi uma voz, não foi no meu coração, mas foi audível, de eu me assustar, olhar, procurar quem está falando comigo. Eu sabia que eu estava sozinho, foi um grande susto. Eu ouvi uma voz assim, falando assim, Rodney, não cometa suicídio. Quem comete suicídio não tem salvação. E não seja covarde, seu pai e a sua mãe precisam de você. E eu olhei para o lado assustado. Quem está falando comigo? E eu entendi que era Deus falando comigo. Aí eu pude entender que muitas pessoas falam que Deus fala, né? Para mim era loucura. Deus fala, você pode sentir a presença dele. Essas coisas eram loucura. Para mim essas coisas eram de pessoas sem noção. Mas naquele dia eu entendi que Deus fala. E que naquele momento mais difícil na minha vida, Deus estava falando, me protegendo, para que eu não fizesse uma loucura. Mas mesmo assim, eu não fui para a igreja, né? Mesmo com essa experiência, não foi o suficiente. Entendi que Deus existia, mas eu não quis me entregar para Ele. E eu tive uma outra experiência, eu tinha mudado de empresa, a empresa ficava no Brás, em frente ao metrô Brás. Eram 2 moças que moravam no Ipiranga e eu morava em Guarulhos, totalmente diferente. E eu não parava na empresa porque eu estava fazendo um curso para aprender a mexer no sistema de contabilidade. Aí chegou no final de semana, um sábado, eu ia sair com os amigos, ia sair numa boate para dançar essas coisas. E 10h30 da noite, mais ou menos, 10h30 da noite, eu entrei no carro, liguei o carro. Quando eu liguei o carro, comecei a chorar. Porque eu tinha convicção que eu ia morrer naquela noite. Não sei explicar esse sentimento, não sei o que era, mas eu tinha certeza que eu ia morrer. E as lágrimas escorriam no meu rosto, molhou toda a camiseta. Lembra que era uma camiseta branca. Eu sabia que estava indo para a morte, mas eu não conseguia parar o carro. Eu não tinha domínio, controle do meu corpo. Mesmo sabendo que eu estava indo para a morte, que eu tinha que desligar aquele carro, que eu não podia continuar, mas eu não conseguia fazer isso. Eu engatei a ré, engatei a primeira e fui sair chorando, pedindo, Deus me salva, Deus me salva, Deus me salva. Eu não tinha conhecimento de Deus direito, não sabia como orar.
A única coisa que eu fazia, eu gritava: Deus me salva, Deus me salva, Deus me salva. Eu sei que uns 500 metros depois que eu saí do condomínio, dando na Avenida Guarulhos, o pneu fura. E eu consegui parar o carro. Mas mesmo assim, eu ia trocar o carro e ia para aquele local, mesmo sabendo que eu estava indo para a morte. Mas nesse processo, como eu estava com o braço machucado, não conseguia trocar, não tinha força, aquele sentimento foi passando. Depois de uns 40 minutos, aparece uma pessoa e falou: olha, você é filho do Vitor, eu sou amigo dele, eu vou trocar o seu pneu. Nunca vi essa pessoa, até hoje, eu não sei quem é. Mas trocou, e mesmo assim, naquele momento, o sentimento sumiu. Eu estranhei, tudo bem, passou, eu fui, aí eu voltei, tranquilo, mas aquilo ficou na minha mente. Passei o final de semana, né, principalmente domingo, refletindo naquilo que foi aquilo. E na segunda-feira eu fui trabalhar, e tinha essas duas moças, uma delas me procurou, falou assim: ô Rubens, eu sou evangélica, e eu, no meu pensamento, falei assim: problema seu, né? Problema seu. Aí ela falou assim: eu tenho o costume de orar antes de dormir. E eu, na minha mente, problema seu. E falou assim: na hora que eu fui deitar para dormir, ele falou: às 10h30 da noite você estava chorando. E eu me assustei, falei: como assim você sabe que eu estava chorando? Aí eu falei: como eu sou evangélico, na hora de dormir, eu fui orar para dormir e eu vi o seu rosto. E era 10h30 da noite e você chorava. E eu comecei a interceder pela sua vida, achando que você estava precisando. E eu falei para ela: realmente, nesse horário, eu estava pedindo para Deus me salvar. Entendi que Deus falava e colocava até pessoas para orar por você. Mas mesmo assim, com essa experiência, eu ainda resistia em buscar a Deus, entregar a minha vida para Ele. Aí eu tive uma outra experiência também. Deus foi me cercando, né? E uma pessoa falou assim: vamos para um local que você vai receber uma mensagem do seu irmão. E eu fui. Cheguei lá, coloquei meu nome, o nome da minha irmã, aí recebi uma mensagem, tudo. Olhei bem e foi muito interessante, que é a mesma voz que falou no apartamento comigo, só que agora falou dentro de mim. Ela falou: Rodney, eu não tenho nada a ver com isso, sai daí. Aí foi um grande choque, porque eu acreditava em certas coisas, mas eu sabia que era Deus falando comigo. Eu sabia que era Deus mesmo falando comigo. E eu reconhecia aquela voz. E mesmo assim eu fiquei perplexo, mas assim, ainda não quis entregar a vida para Jesus, não quis ter esse relacionamento com as pessoas, falando: não, entregue sua vida para Jesus, né? Eu, mesmo assim, não quis. E eu, conversando com uma das moças, eu falei assim: eu sei que Deus existe, Deus já falou comigo, eu tenho algumas experiências com Deus, mas eu não sei como encontrá-lo. E uma delas falou assim: então faça assim, ora e fala, vê o que Ele quer de você, para onde você vai. E eu comecei a orar, 2 dias orando, e eu ouvi aquela mesma voz falando assim: eu quero que você vá para a igreja. Aí eu aceitei a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E eu quero dizer para você que foi Ele que mudou a minha vida, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu vou dizer para você que quando você aceita Jesus Cristo, amanhã mudou todas as coisas, os sentimentos, mas quando você aceita Jesus Cristo, o Espírito Santo vem habitar dentro de você. E o Consolador vai estar dentro de você, te ajudando. O Espírito Santo vai estar dentro de você, te ajudando. E começou a me fortalecer, dia a dia. E hoje eu tenho alegria, uma paz que excede em todo entendimento. E eu tive outras experiências, não tinha como negar a existência de Deus, né? E que Deus existe, né? Você pode falar assim: mas é tudo coisa da sua mente. Então eu vou te dar uma outra experiência. Eu tive várias experiências com Deus, mas uma outra muito interessante, que não tem como falar que foi coisa de sentimento. Eu estava começando a trabalhar contabilidade, tinha um novo cliente que foi me indicado, eu fui para a Avenida Paulista e
esse cliente era numa travessa da Paulista. Eu desci na Paulista, parei, né, na calçada, esperei o farol fechar, o farol fechou, parou um táxi e eu resolvi, falei, vou atravessar. Olha que interessante, vou dar um exemplo, meus 2 pés estavam na calçada. Então o farol fechou, o táxi parou, eu falei, vou atravessar atrás do táxi. Meu peso, meu corpo estava tudo no pé esquerdo, eu coloquei o pé para fora, eu fiz isso, com o pé no ar ainda, o pé direito. Quando eu fiz isso para ir para a rua, pisar na rua, eu senti alguém abraçar meu pé, os dois, e eu voltar para a calçada, eu balancei, que eu falei, o que está acontecendo? Olhei para o chão e não tinha ninguém. Isso foi frações de segundo, mas eu senti 2 mãos me abraçando, os meus 2 pés e fazendo eu voltar para a calçada. E nesse mesmo momento, veio um carro atrás e bateu violentamente. Se eu tivesse atravessado a rua, se aquele, eu creio, entendo hoje que foi um anjo do Senhor, que foi lá e abraçou minhas pernas, se eu tivesse atravessado, as minhas pernas tinham sido esmagadas. Depois de todas essas experiências, e muito mais, depois de todas essas experiências, não tem como negar a existência de Deus, o amor dele. E eu entreguei minha vida, e eu quero dizer para você, eu não sei qual é a dor que você está sentindo, que você corre a perca, talvez como eu, alguém que você ama, talvez situações, você perdeu a razão de viver, você acha que é o fim, para mim também, eu não tinha mais razão, não tinha mais vontade de viver. Mas quando você entrega a sua vida para Jesus Cristo, Ele muda tudo isso. Eu lembro que tem até um louvor, né, que marcou minha vida. Jesus Cristo mudou o meu viver, e isso é verdade. Hoje eu sou uma nova pessoa. Hoje eu tenho alegria. Mas teve um momento na minha vida que eu não tinha mais perspectiva nenhuma, vontade de viver. Eu tinha desistido de viver, estava indo. Sabe quando você vai por ir? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Em Jeremias diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um fim esperado. Sabe? Deus tem um fim bem proveitoso para você. Como os céus são mais altos que a terra, os pensamentos de Deus são mais altos que o vosso pensamento. Os caminhos do Senhor são mais altos que o vosso. Aquilo que Deus tem para você é muito maior do que você está vivendo nesse momento. E se você entregar a sua vida para Jesus, deixar Jesus Cristo controlar a sua vida, ser o seu Senhor, eu tenho convicção que a sua história vai mudar. Amém? Um abraço. Como Deus mudou a minha história, Deus pode mudar a sua história. E Ele deseja isso.